reencarnação, ela expressa a misericórdia divina, o perdão divino. Significa que Deus perdoa. Agora, tem um detalhe interessante, não é? Que eu gosto também de falar. Amar, olha bem a frase, amar é não ter que perdoar. Então, eu já escrevi artigos sobre isso. Amar é não ter que perdoar. Por quê? Porque a pessoa que ama incondicionalmente ao próximo, não é só amar uma pessoa, que nós gostamos daquela pessoa. É amar ao próximo, amar a vida. Então essa pessoa, ela já se elevou espiritualmente. Por isso, as maldades que o próximo lhe faça, não a ofendem. Então, a pessoa só tem que perdoar se ela é ofendível. Se ela não se ofende, ela não precisa perdoar, não vendeu? Não ficou ofendida? Vou dar um exemplo. Um dia perguntaram ao Gandhi, o senhor já perdoou aqueles que o levaram à prisão, aqueles que o maltrataram? Sabe o que Gandhi respondeu? Eu não tenho nada que perdoar, porque não fizeram nada comigo. Eu não tenho que perdoar. Ou seja, ele não ficou ofendido, ele não foi atingido com aquela ação. Não tendo ficado ofendido, vai perdoar o quê? Não tem que perdoar. Então, amar, isso é amar ao próximo, é não ter que perdoar. Eu escrevi, como eu disse há pouco, um artigo sobre isso. Porque de tanto pensar nessa questão dos espíritos evoluídos, os espíritos evoluídos ficam ofendidos? Ficam aborrecidos? Não, eles já estão acima disso. E Kardec já estava. Porque ele escreveu no livro Obras Póstumas o seguinte, que quando muitas vezes aquelas pessoas da própria sociedade parisiense de estudos espíritas, que ele fundou, pessoas que participavam ali dos estudos, passaram a prejudicá-la por detrás, ele fala mesmo, a apunhalá-los por detrás. Porque ele continuava no rumo e as pessoas queriam mudar, queriam isso, queriam aquilo, enfim, uma série de coisas que prejudicariam a própria sociedade, o andamento da doutrina, a divulgação. E Kardec vai dizer o seguinte, quando isso começou a acontecer, quando essas punhaladas, quando essas perseguições aconteceram, eu me colocava mentalmente numa altura de pensamento, de vibração. E lá de cima, eu olhava cá para baixo, essas pessoas fazendo isso, que antes me abraçavam e depois me apunhalavam. Mas nada de mal me atingia. Acima disso tudo estava o trabalho, estava a doutrina, estava Deus. Portanto, Kardec também fazia o quê? Se colocava mentalmente. Quando se coloca mentalmente na altura do pensamento, da vibração, essa pessoa, ela sai do panorama comum e vai para as alturas, para junto de espíritos superiores. Por isso que orar é algo assim, extraordinário. Quando a pessoa ora com unção, quando essa oração, essa prece, ela vem do fundo do seu coração, ela começa a vibrar alto, superior. Por isso, Jesus alcança, os espíritos superiores alcançam a prece da pessoa. Agora, aquela pessoa que está fazendo prece e, ao mesmo tempo, se o senhor fizer isso, eu dou aquilo. Ela está fazendo uma cobrança, não é? Uma troca com Deus. O senhor faz isso que eu faço aquilo, né? Eu fico 3 dias sem comer, eu fico 1 mês sem comer isso, sem comer aquilo. Vê se isso vai fazer com que Deus vai mudar a questão da vida da pessoa. Mas é coisa ingênua, a gente não condena isso não. São pessoas ingênuas, são pessoas ainda muito feitas daquela forma como antigamente, afeitas a esses princípios assim, dessa permuta com Deus, dessas formas de fazer determinados suplícios, né, nas próprias, não é? É como se aquilo fosse fazer com que Deus mudasse ou que a vida mudasse, não é? Então, isso era comum e é comum até hoje. Mas nós sabemos que o que temos que fazer é o bem. Aí sim, porque o bem nos faz bem. É isso que temos que entender.